E aí, galera, salve, salve, tudo bem com você? Caríssimo, caríssima. Espero que todos estejam bem, você e sua família. Espero que você tenha aproveitado bem as aulas anteriores sobre os outros temas que irão cair na prova, que logo faremos. Espero que você não tenha descuidado de fazer as suas anotações no caderno. É importantíssimo fazer anotações, porque à medida que nós anotamos, nós forçamos o nosso cérebro a pensar sobre o que escrevemos e a aprendizagem é muito melhor. Não descuide do seu livro. O livro didático é muito importante neste momento de estudos à distância por conta da pandemia. Leia os capítulos à medida que o professor for expondo as aulas. Então, nós continuaremos agora no capítulo 4 do nosso livro, tratando sobre a crise de 1929 e o novo acordo, o New Deal. Então, a crise de 1929, ela também ficou conhecida como a Grande Depressão. Ela é considerada a maior crise do sistema capitalista de produção. A sua origem é lá nos Estados Unidos, nos anos de 1929, e aí então ela chega a todo mundo no ano de 1930. Então tem o seu início nos Estados Unidos em 29, em 1930 ela chega a todo mundo. Então destaca-se desta grande depressão, desta grande crise de 1929, apenas uma nação que passou intacta diante dessa crise, que é a União Soviética. Por que a União Soviética não sofreu com essa crise? Pois ela possuía um modo de produção socialista. Ela não estava inserida na metodologia de economia capitalista, na ideia da lei de oferta e procura que regulavam os seus produtos. Então, para entender melhor a formação dessa crise, é preciso que a gente não fique parado só em 1929 ou 1930, mas se faz necessário fazer uma análise dos antecedentes. Se faz necessário voltar então na década de 1920 e entender todo o contexto, o que estava acontecendo no mundo capitalista, o que estava acontecendo sobretudo nos Estados Unidos na década de 1920. Havia ali um grande investimento no comércio internacional, como consequência direta dos avanços tecnológicos, dos avanços nos meios de transporte, da navegação, da aviação. Surgiu o telefone, o desenvolvimento da telefonia. Tudo isso foi promovendo uma interação, uma integração entre as economias capitalistas. Então, nesse período, vão ser formados, o que o livro traz para você muito claro isso, os chamados cardéis. Então, os cartéis. O que são os cartéis? Eram empresas que se juntavam para criar um sistema capitalista monopolizado. Tratava-se, então, de um monopólio financeiro. Nós podemos destacar que na década de 20, nós temos como marca ali dos Estados Unidos a grande prosperidade econômica americana. Então, nós falávamos isso quando encerrávamos ali as aulas sobre a Primeira Guerra Mundial e a gente via sobre os ideais de Hollywood que iriam surgir. Nós sabemos que os Estados Unidos entrou no final, no findar da Primeira Guerra Mundial. E mesmo assim, quando acabou a guerra, a sua economia permaneceu intacta. E sabemos, eles entram justamente para defender a sua própria economia diante de tantos investimentos que haviam feitos em alguns países. Então a sua economia permaneceu intacta, mais que isso, no findar da guerra, eles foram ainda favorecidos, porque o seu mercado passou a exportar tudo para todos. Eram eles que durante a guerra vendiam para os outros países as munições, os armamentos, e no findar da guerra eram eles ainda que conseguiram manter, já que os outros países tiveram seus territórios todos devastados, era os Estados Unidos quem fornecia alimento, roupa, remédio, marcando assim nesse período o seu auge econômico. Então, para nós termos ideia, no ano de 1919, um ano apenas do fim da Guerra Mundial, da Primeira Guerra, os Estados Unidos possuía 4 bilhões de dólares em ouro. A importância de dizer que é em ouro para dizer, olha qual o valor que tinha a moeda americana, marcando assim uma economia infalível diante dos outros países que ainda não tinham começado nem a se recuperar dos resquícios daquilo que a guerra havia causado. Como a economia estadunidense estava tão boa, isso levou então muitos americanos a comprarem ações
graças a um movimento próprio no meio capitalista denominado de especulações financeiras. As especulações financeiras, então, vai dizendo, olha, a tal empresa vai estar em alta e o seu lucro, a sua margem de lucro vai ser gigantesca. Então, como a economia estava muito boa, como os americanos tinham uma moeda de muito valor, como os meios de produção, por conta das exportações constantes para outros países, estava no auge, o auge econômico, as pessoas começaram a investir nas ações, na bolsa de valor. Mas quais foram, então, os fatores que levaram a essa grande crise de 1929? O primeiro setor da economia que começou a dar sinais desta grande crise que viria foi o setor agrícola. Nesse período, estava acontecendo o quê? Um aumento muito considerável da produção com relação ao consumo. Produziam-se muito mais do que se consumia. Por quê? Vale lembrar que no início da década de 20, a Europa então já estava começando a se levantar de todo aquele tombo por conta da Primeira Guerra. Então ela estava começando a reestabelecer a sua economia, ela estava começando a diminuir as importações, porque ela já começava a organizar os seus países. Então essa crise agrícola começou o quê? A interferir também em outros aspectos importantes da economia. Então nós podemos falar aqui o grande boom, a grande quebra, o grande crack da Bolsa de Nova York foi no dia 24 de outubro de 1929. Para os históricos, a data de 24 de outubro de 1929 ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, que é então quando ocorre essa quebra da Bolsa de Nova York. Milhares de ações perderam completamente o seu valor. Os americanos que possuíam essas ações começam a ficar endoidecidos, porque muitas empresas que eles tinham investido estavam com grandes dificuldades por conta da diminuição das exportações. A consequência dessa crise, ela é uma consequência mundial, pois eram os Estados Unidos, então, o grande credor, era aquele que emprestava dinheiro para os outros países. Ele era o principal país que importava produtos do mundo inteiro. O resultado é que essa crise acaba levando outros países também à crise gigantesca ao longo da década de 30. Ou seja, os países acabam de se refazer e já sofrem um grande boom. Então, a grande problemática da crise de 1929, eu não sei se você já percebeu, é quando um país, estrutura toda a sua economia com base nos outros países. Então, se eu estruturo a minha economia com base em um país, se esse país quebra, todos os outros vão quebrar. Ocorre, então, com a crise de 1929, um aumento significativo de desemprego, de miséria, a falência, então, de 4 mil bancos. 4 mil bancos são fechados nos Estados Unidos nesta década. Mais de 85 mil empresas são fechadas. Você imagina o que vira aquele cenário. Ocorrem muitos desempregados. Então, é possível falar da crise de 1929 somente como uma crise econômica? Não. A crise de 1929 é mais que uma crise econômica. É uma crise social, porque afeta toda a sociedade e a sua organização, e é uma crise humanitária, porque toca diretamente no modo de viver, na dignidade das pessoas. Em 1939, tudo isso acaba contribuindo para toda essa crise econômica, ela acaba contribuindo para quê? Para chegar também até o Brasil, que tinha sua economia baseada ali. Qual a importância? O que o Brasil fazia nesse contexto? Os Estados Unidos era o país que mais importava café do Brasil. Consequentemente, os nossos meios agrícolas também são danificados. Nós temos ali grande produção e agora pouca importação. Então, nesse ano de 1933, resolve-se tomar uma decisão para sanar essa grande crise. A decisão tomada é, então, denominada de New Deal, novo acordo. É um plano de recuperação econômica, prevendo que a intervenção do Estado na economia para voltar a gerar empregos, voltar a reabrir empresas, voltar a aquecer a economia neste processo de importação e exportação. E o New Deal, ele é adotado e criado com base numa teoria de um inglês
E aí essa teoria é chamada de keynesianismo, porque foi criada por John Keynes. Qual a proposta do New Dow, professor? É o seguinte: a crise vai ser sempre resultado de um paradoxo de superprodução. Produzir demais, mas não tenho quem compre. Consequentemente, por exemplo, se a minha produção grande foi de produtos agrícolas, não tem nem como estocar, porque isso vai apodrecer, vai estragar. Então, na teoria keynesiana, o aumento da produtividade, ele não pode ser livre, as pessoas produzem o tanto que querem. É preciso, segundo o keynesianismo, que essa produção seja acompanhada pelo governo, para obter o quê? Uma melhor distribuição dos ganhos, a fim de conseguir manter a demanda e manter os empregos, através de duas possibilidades. Ou o governo faz mais investimentos, ou o governo reduz o valor do imposto dos mais pobres. Então percebe ali que o movimento que vai fomentar o New Deal, o novo acordo proposto pelo novo governo dos Estados Unidos, ele é keynesianismo é completamente diferente do liberalismo. Então ele tem ali, ele coloca na mão do governo esse controle para restabelecer a economia. Então nós podemos afirmar que a crise de 1929 foi um divisor de águas na história mundial dos países capitalistas. Sempre se atente a isso, porque essa crise de 29 vai afetar diretamente os países capitalistas do século XX. Pois, com a medida do protecionismo comercial, vão diminuir no mercado as importações. E aí então nós vamos entrar em um outro movimento que vamos tratar ali sobre o fascismo, mas isso vai ficar para uma próxima aula. O que é importante a gente destacar nesse momento? A crise de 1929 se dá quando já haviam sinais na produção agrícola, não percebemos esses sinais, continuamos investindo, dentro de um contexto onde os países europeus que haviam participado da guerra e que se tornaram dependentes dos Estados Unidos por muito tempo, começaram agora a se restabelecer e diminuía então as importações de produtos. De certa maneira, agora os países que estavam se restabelecendo precisavam exportar, precisavam mandar para fora então os seus produtos. E aí essa economia dependente, nós sabemos quando estudamos a Primeira Guerra Mundial que muitos países ficaram dependentes com dívidas para com os Estados Unidos. À medida que vai acontecendo esse desvencilhar dos países, a economia vai diminuindo, o giro dos valores vão diminuindo, a produção vai tendo que cair, consequentemente já não dá mais para manter aquela estrutura de vida. O problema é que as pessoas apostaram demais nesta metodologia de economia capitalista e de repente elas se veem desesperadas porque todo o seu investimento parece que é investimento perdido. E aí, então, dentro de um processo de crise, e aí a crise de 1929 não é somente uma crise econômica, mas é uma crise social e humanitária, faz-se necessário a gente ver modos de encontrar para levantar de novo o país, porque nem tudo vai acabar agora, dessa maneira, só porque não deu certo. E aí, então, surge um novo acordo, o New Deal, como uma perspectiva bastante radical para dizer, olha, as pessoas não podem plantar e colher e vender tudo o que elas querem. Isso tem que passar por um processo de mediação do governo. É isso aí, pessoal. Você consegue confirmar estas informações e outras tantas no capítulo 4 do nosso livro. Na aula que vem a gente dá uma retomada sobre este assunto, a gente repensa, tentando então entender ainda mais através de perguntas e respostas. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com o professor no campo dos comentários na nossa plataforma digital. Um abraço e até a próxima aula.